Vamos então começar a implementação do nosso Use Context. O que eu acho que seria legal da gente fazer? Colocar uma telinha nova aqui para a gente armazenar os meus Pokémons favoritos, que a gente pode criar um botão para adicionar eles, criar o nosso contexto para gerenciar quais são os Pokémons salvos na nossa aplicação e eu acho que é isso por enquanto. Vamos fazer talvez um menuzinho lá no App Bar, tá? Vamos fazer aqui. A primeira coisa que eu quero fazer, eu vou pegar meu app.tsx, aqui que a gente, nosso carinha, ele é o arquivo de rotas, né? Só lembrando aqui que a gente controla as páginas da nossa aplicação pelas rotas. Então, aqui nós temos duas páginas. A que tem o nome do Pokémon e a que tem o path, que é o path de raiz, né? Que é a nossa página inicial. Então, hoje nós temos a tela de detalhes do Pokémon e a tela da Pokédex. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova tela, uma nova rota, no caso, vamos chamar ela de favoritos, para salvar os meus Pokémons favoritos, e aqui eu vou precisar criar um novo componente. Seguindo aquela estrutura de domínios que a gente utiliza, aqui dentro de Source eu vou criar uma pastinha chamada Favorites e vou criar uma nova pastinha chamada Context aqui dentro também. Isso daqui vai guardar o nosso Use Context do React para a gente fazer essa gestão dos Pokémons. Belezinha? Mas antes da gente mexer com os contextos, eu vou criar a minha favorites screen.tsx. O nome é você quem decide, tá? Como já de praxe, vou utilizar o meu React Component aqui também e colocar o meu export aqui. Belezinha? Ok, isso daqui eu creio que seja o suficiente. Aqui só para a gente ver se está tudo funcionando, vamos colocar um favorite screen aqui também. E quando for o path no /favoritos, no plural, eu quero redirecionar para minha favorite screen. Então vou salvar aqui e vamos ver se isso daqui está funcionando. Favoritos não é favoritos no português e no plural. Belezinha. Já caí na nossa favorite screen aqui dentro. Show de bola. O que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai englobar essa tela com o estado de Use Context para que a gente tenha os nossos Pokémons. Só que antes da gente fazer isso, vamos fazer um pequeno refactorzinho na nossa App Bar e vamos colocar um link de atalho para a gente abrir os nossos Pokémons favoritos. Pode ser? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o meu Pokémon, na verdade esqueci o nome da minha tela, é a Pokédex.tsx e aqui está a minha App Bar, beleza? Então essa App Bar, o que eu vou fazer aqui no final da minha toolbar, eu vou colocar um icon button aqui dentro e esse icon button eu vou chamar de favoritos. Depois a gente pode até colocar um coraçãozinho. Vamos ver aqui como fica. E eu nunca lembro de padrão aqui. Eu nunca lembro de cabeça como que é. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa documentação da própria MIUI. E vamos vir aqui sempre em demonstrações, ele mostra pra gente como que utiliza o componente. Então aqui a gente vem em demonstrações, clica aqui embaixo em demonstrações nos buttons. E em algumas dessas daqui vai ter o nosso icon button. Talvez nem precise ser ele, eu só quero um botão que consiga colocar um ícone junto. Pode ser um desse daqui, mas eu acho que um desse daqui ia ficar legal. Ó. Vamos copiar o código aqui que ele usa de exemplo e vamos colocar aqui também. Belezinha? E aqui ele passa o icon pra gente, então eu vou colocar o icon de favorite, que ó, ele já vai importar do MIUI Icons Material. Vamos importar ele aqui e vamos ver como é que vai ficar. Talvez eu tenha que dar uma olhadinha na documentação para ver como que eu alinho esse carinha aqui na lateral, acho que é o mais adequado. Então vamos ir aqui na documentação, colocar por App Bar. Não achou por App Bar. Qual que é o nome desse carinha? App Bar mesmo. Vamos voltar para cá e colocar bar, só bar, talvez? Não. Deixa eu pesquisar por aqui mesmo por App Bar. E ele não está achando. Vamos lá no nosso pai Google, então, que ele sempre nos ajuda nisso. MIUI App Bar. Aqui, ó. Belezinha. Exatamente isso que eu quero, ó. Eu quero colocar um item na lateral direita que represente, imagino eu, um coração, para a gente colocar os nossos favoritos. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou pegar esse exemplo aqui só para ver como que ele fez, ó. App Bar, Toolbar.
ele coloca um icon button, a tipografia e depois um outro icon button lá no final da tela. Que esse icon button, eu acho que ele tem um menu dentro dele, ó, deixa eu ver. Vamos pegar um mais simples aqui, um exemplo mais simples. Aqui, ó, esse daqui eu acho que tá show de bola, ó, esse daqui que é um exemplozinho. Vamos ver como é que ele faz. Ele pega aqui dentro da app bar, ele seta como estática a posição, passa uma toolbar que a gente já passa hoje e simplesmente ele coloca lá no final. Eu acho que é esse cara aqui, ó, que a gente quer. Essa box. Vamos copiar todo esse código aqui e vamos ver se vai dar certo. Vou copiar só esse último aqui, ó. Vou deixar o meu botãozinho ali por enquanto. E vou colocar aqui, fazer o import da minha box. Que vai importar lá do MIUI System. Fazer o import dela. Vamos só tirar essas coisas aqui que eu não preciso delas por enquanto. Vou precisar depois, mas até agora é desnecessário. Então, fazer o importzinho aqui do nosso botãozinho de More. Acho que já foi. E esse daqui eu vou comentar ele por enquanto. Vamos ver como é que vai ficar aqui agora. Ah, beleza. Foi quase do jeito que eu queria. Só faltou ele para a direita, né? Deve ter alguma propriedade aqui que a gente está esquecendo de passar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu Google Chrome. Belezinha. Consegui entender aqui como é que é o esquema. Provavelmente esse toolbar ele usa o Display Flex por debaixo dos panos. E quando a gente utiliza o Display Flex, a gente trabalha com os CSS que são do tipo Display Flex. Então imagino eu que nesse caso aqui, essa toolbar ela deve estar alinhada no row, que é uma linha horizontal. E aqui a gente tem 4 elementos, o icon button, a tipografia e antes eu tinha só colocado essa box, né, falando que ele é do tipo Flex também, né, para seguir o padrão. Só que o que acontecia? Como eu não estava especificando um Justify Content ou do tipo Space Between entre eles ou alguma outra coisa que dissesse como que esses componentes eles vão ser alinhados na tela, ele estava simplesmente pegando o padrão, que é o do toolbar, imagino eu que seja o alinhado à esquerda. Então, a gente tinha algumas opções aqui, nós poderíamos mudar isso ou simplesmente colocar um Flex Grow One. O que a gente está falando aqui? A gente está falando basicamente o seguinte, cara, ocupe o espaço que você precisa para esse icon, o espaço que você precise para essa tipografia e o espaço que você precise para esse icon button aqui. Só que no meio deles, cara, cresce esse daqui o máximo que você conseguir. Então esse Flex Grow One, ele vai fazer essa box crescer na largura mais que os outros. Então ele vai forçar o posicionamento da outra label lá para o canto. É um jeito de fazer, tá? Tem vários jeitos aqui que a gente poderia executar, mas é um jeito bem viável aqui utilizando o Flexbox, tá bom? Então beleza, o nosso carinha aqui já foi para a lateral. Agora aqui eu acho que a gente só pode fazer o seguinte, ó. Vamos trocar esse cara aqui pelo Favorite para ficar um coraçãozinho. Acho que vai ficar bacana. Vamos ver? Beleza, ó, já ficou um coraçãozinho, acho que ficou legal. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos importar, lembrando lá das nossas rotas, a gente tem um componente chamado Use History. Uma hook chamada Use History, melhor dizendo. Então vou chamar ela de Navigate e vou dar um Use History para cá. Então acho que aqui eu já posso até fazer a desestruturação dela direto. Então aqui, se eu não me engano, a gente tem uma função para fazer o push. Belezinha? Então, o que acontece? Quando eu clicar nos meus favoritos, o que eu vou fazer? Eu vou redirecionar o meu usuário para a minha tela de favoritos. Olha que legal. O Copilot aqui, ele já até adivinhou o que eu queria aqui para ele. Belezinha? Então, clicamos no botãozinho de favoritar, eu jogo para lá. Acho que a gente pode trocar só essa corzinha aqui do Linear Progress, que eu acho que fica bem bacana o resultado. Então, essa daqui vai ser a cor do tipo Não é variante, é color. Só para dar um destaque, acho que fica legal. Frescurinha. Vamos colocar aqui, ó, secondary. Que ele vai pegar do tema essa cor. E, ó, que legal. Beleza, pegou um roxinho aqui, tá ótimo. Só para dar uma diferenciação. E show de bola. Cliquei aqui no meu pontinho de interrogação, não. Cliquei aqui no meu coraçãozinho e me jogou para a tela de Favorite Screen. Agora vamos começar a trabalhar nessa tela aqui também.
Nessa tela, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar os pokémons que a gente tem favoritado. Só que antes da gente salvar os pokémons, a gente precisa criar uma interface para poder fazer isso. Então, no card, quando a gente construiu essa telinha aqui, ele tinha uma opção que era o Card Actions, onde a gente podia passar algumas ações. Então, o que a gente pode fazer? Ó? A gente vem aqui no card, aqui na documentação do Material UI, e vamos ver aqui, ó, pode ser um botãozinho desse, mas aqui, ó, é certinho o que a gente precisa. Ó. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar aonde está esse coração. Provavelmente ele está aqui dentro do Card Actions, olha que legal. Esse cara aqui. Vou copiar aqui no nosso card, abrir o meu Pokémon Card. Pokédex Card, né? Foi como a gente chamou eles. E embaixo do header, eu vou importar esses componentes aqui que a gente acabou copiando, que é o Card Actions com os Icon Buttons aqui dentro. Como eu só vou precisar de um, eu só vou precisar do botãozinho de favoritar, eu vou excluir o resto. Então eu vou deixar o Card Actions somente com o botão de favoritar. E agora vamos fazer o import aqui dele. E favoritar, importar esse carinha aqui. Belezinha. Vamos ver se deu certo? Teoricamente aqui é para a gente aparecer. Aí, ó, olha que legal. Já apareceu o nosso coraçãozinho aqui. Nós iremos utilizar esse coraçãozinho para favoritar os nossos pokémons. Belezinha? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o contexto usando o Use Context do React para fornecer as informações para todo mundo sobre quem são meus pokémons favoritados. Por quê? Porque eu vou precisar saber em diferentes lugares da minha aplicação quais pokémons eu estou favoritado para eu poder mostrar em diferentes lugares. Já vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós iremos abrir aqui o contexto, que eu já tinha criado antes. Aqui a pastinha de context e vou chamar ela aqui. Eu gosto de chamar o nome do meu domínio mais o meu contexto. Então, vou chamar ela de favorite context. Acho que eu vou colocar isso aí mesmo. Um React Use Context nada mais é que uma aplicação React padrão, tá? Então a gente pode seguir o boilerplate normal que a gente faz para componentes funcionais sem problemas nenhum. Só que aqui entra algumas particularidades. A primeira dela é que o Use Context ele funciona de duas partes. Ele é o contexto propriamente dito, que a gente pode traduzir por consumer, ou é o cara que vai deixar a gente ler o estado daquele conteúdo, né? Ler as variáveis, ler as funções, e o provider, que é o que disponibiliza essas variáveis para a nossa aplicação. Então sempre pense assim, quando a gente trabalha de contexto, obrigatoriamente eu tenho sempre um provider e um contexto, eles andam juntos, tá? Sempre que for usar Use Context, vai ter que usar esses dois em algum momento. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer o nosso React Context, né? Vamos criar o nosso contexto. Então, basicamente, aqui ele já deu problema com o nome. Vamos só fazer o seguinte, ó. Esse carinha aqui eu vou trocar. Pera aí. Deu conflito com o nome. Esse carinha aqui, apesar de ele ter criado como contexto, ele vai ser o nosso provider. Então, vamos só dar uma renomeadazinha nele rapidinho, tá? Eu vou tirar esse export default aqui, eu não quero ele. E esse carinha aqui eu vou chamar de favorite provider. Ele aqui não vai precisar receber nenhuma props, então vou poder arrancar esse carinha daqui e deixar o nosso componente um pouquinho mais simples. Beleza? Agora sim vamos criar o nosso contexto sem ter conflito de nomenclaturas. Então como é que é a sintaxe? Eu importo da minha biblioteca do React a função de create context e eu tenho que passar uma interface para ela. No caso, essa interface que está definida aqui. Por enquanto ela está vazia. Só que o que a gente acontece? Vamos pensar, o que a gente vai querer armazenar? Nós iremos querer armazenar a listagem de pokémons que estão salvos nos meus favoritos, certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Esse favorites aqui dentro, ele tá como, o Copilot criou como a rate string para mim. Vamos manter ele simples, tá, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, por enquanto, que eu quero salvar o meu Pokémon Detail. Eu vou salvar meu Pokémon inteiro aqui dentro. Né? Só lembrando que a nossa listagem de Pokémons é um array de Pokémon Details, beleza? A gente pode entrar mais no deep disso depois, tá bom? Mas por enquanto a gente vai manter simples. Então, beleza. Ó, o que acontece? Aqui ele já está me enchendo o saco.
Por quê? Esse primeiro parâmetro aqui do createContext, ele obriga a ter uma variável inicial. Pensa assim, quando a minha aplicação inicia, eu preciso mostrar na tela do meu usuário algum valor, mesmo que esse valor seja ou nulo, ou undefined, ou um array vazio, porque senão a gente pode dar aquele problema de tela branca e quebrar a experiência do nosso usuário. Então, a gente tem que declarar qual que é os valores iniciais que esse contexto vai iniciar, ou quando o componente for instanciado, ou quando a aplicação se iniciar como um todo. Belezinha? Então, a gente declara aqui que, beleza, quando esse contexto iniciar, o arrayzinho vai estar vazio, porque eu não vou ter nenhum Pokémon salvo. E aqui, o que a gente faz? Ó, esse carinha aqui, ele vai virar um provider. Então, quando a gente cria esse contexto, ele ganha aqui pra gente, ó, essa sintaxe, que a gente pode pôr ela aqui dentro, usar o ponto e colocar o provider aqui. Olha que legal. Esse provider, ele vai receber algumas props. Dentro delas, a principal é o value. E value, se a gente passar o mouse aqui dentro, são exatamente as mesmas props que foram declaradas aqui no favoriteContext props. Olha que legal. Então, aqui a gente vai retornar a sintaxe e o contexto que a gente definiu aqui em cima anteriormente. Então, para guardar os favoritos, nada mais vai ser que um array de Pokémon Details, certo? Então, aqui eu posso simplesmente agora criar um useState. Olha que legal. useState, aqui. E aqui eu vou falar que esse useState ele vai ser do tipo array de Pokémon Details. Vou providenciar o meu useState para cá. E aqui, olha o que dá para a gente fazer. Ó. Eu vou colocar que esse cara aqui, ele vai retornar os meus favoritos. Ah, pera, deixa eu só renomear aqui. Vamos deixar o mesmo nome que já vai ficar melhor. Então, set favorites. Deixar no padrão do useState. Esse carinha aqui, ele vai iniciar como vazio também, eu já explico. E aqui, beleza, ó. Estou retornando, o meu provider está retornando esse useState lá para minha aplicação. Belezinha? Então, olha o que aconteceu. Acho que a gente já pode até retornar esse set favorites aqui também. Ó. Vamos colocar aqui na minha interface o meu set favorites. Vai retornar esse cara aqui, ó. React.dispatch, do tipo React set state action do Pokémon Details. Pô, da onde você arrumou todo esse nome aí? Como é que eu faço isso sem o Copilot? É muito simples. Para você saber a tipagem que você tem que colocar, você simplesmente para o mouse em cima da variável que você quer e pega aqui a interface que ele está declarando aqui pra gente. No caso, é exatamente essa carinha aqui. E aqui ele já vai dar pau, porque eu tenho que iniciar o meu contexto com alguma variável. Só que um dispatch, né, uma função de set, ela é uma função e não um favoritos. O que a gente faria nesse caso? Bom, particularmente, ou a gente pode colocar uma função vazia para ela ser executada e não acontecer absolutamente nada, ou eu gosto de colocar isso daqui. Eu coloco console.warning falando que o dispatch is not ready, não implemented, não. Is not ready. Então, na prática, isso daqui difícil, mas muito dificilmente vai acontecer. Porque só para a gente pensar no ciclo de vida do contexto, vai instanciar o contexto, vai criar o contexto com essas variáveis que a gente está passando aqui. E logo na sequência, assim, no próximo ciclo de vida, já vai vir o provider e vai dar override nessas variáveis desse contexto com as variáveis que eu estou passando aqui para ele, que está vindo do useState, né? Então, basicamente, a gente só tem que criar para fazer um double check, né? Garantir que nada aconteça. Daí você pode falar, pô, eu tenho que colocar aqui. Realmente, não tem muito que a gente possa fazer. Uma dica que eu dou, se isso te incomodar, você pode colocar aqui uma constante chamada, vou chamar ela aqui, ó, de initial favorites value, e vou colocar que ela recebe aqui um arrayzinho vazio. E a gente pode pegar esses dois caras aqui, ó, trocar tanto aqui quanto aqui. Acho que ele está enchendo o saco do tipo do nome. Não, ele está falando que pode ser qualquer coisa, né? Não é isso que a gente quer. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos falar que essa initial value vai ser do tipo Pokémon Details, só que ele vai iniciar como um array vazio. Aí vai parar de encher o nosso saco. Belezinha? Isso daqui é para a gente não ter que ficar repetindo variáveis iniciais, tá? É um jeito que a gente pode mitigar esse problema. Então, revisando rapidinho. Nós criamos o nosso contexto, criamos o nosso provider.
O contexto é o cara que vai permitir a gente ler esse use state em qualquer lugar da nossa aplicação. E o provider é o cara que vai permitir a gente disponibilizar isso daí para a nossa aplicação. Então, é sempre uma via de mão dupla. Belezinha? Tá, agora o que a gente tem que entender nesse primeiro caso é todo mundo que estiver abaixo desse provider vai ter acesso às variáveis que a gente declarou lá no nosso contexto. Se vocês perceberam bem na aula de React Query, a gente aqui no nosso app.tsx, a gente declarou um carinha chamado Query Client Provider. Reparem bem, provider no nome é sempre um padrão quando a gente usa provider. Se eu estou usando provider aqui, esse cara ele usa um use context ou provavelmente por debaixo dos panos. Porque olha o que acontece. Só revisando rapidinho aqui, só para a gente começar a ligar os pontos. Se eu abrir a minha Pokémon, a minha Pokédex, na verdade, eu vou ver aqui ó, que eu uso uma função chamada useQuery. Essa função, se a gente abrir ela debaixo dos panos, essa função ela está consumindo dados do provider. E lembra quando a gente configurou para esse query client aqui, eu perdi a configuração aqui, mas não tem problema, a gente veio nesse cara aqui na aula passada, colocou o default options aqui dentro e também a gente tinha passado aqui dentro de query quais iam ser as configurações padrões dessa nossa chamada. Lembram disso? Então, exatamente essas configurações, como que esse useQuery sabe quais são as padrões? Tudo através do contexto, que ele vai compartilhar estado pela nossa aplicaçãozinha. Então, beleza. O que vai acontecer aqui agora? Então, beleza. O que vai acontecer aqui agora? Passado esse breve momento de explicação, a gente vai ter que disponibilizar o nosso favorite context para toda a aplicação, para que todo mundo tenha acesso aos meus Pokémons favoritos. E como que a gente faz? É muito simples. É só eu englobar o meu provider abaixo de todo mundo que eu quero. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou conseguir importar ele aqui, ó, o meu favorite provider. Ó, já vou importar ele para cá, copiar esse carinha aqui e jogar aqui, ó. Então, basicamente, o que eu tô? Vou colocar aqui dentro. Acho que já tá bom. Então, basicamente, o que eu tô falando, ó? Todo mundo que está abaixo do favorite provider, que no caso são todas as minhas rotas e consequentemente todas as minhas telas e consequentemente todos os meus componentes vão ter acesso a esse estado compartilhado. A tela branca aqui deu pau, sabem por quê? Porque aqui no nosso provider a gente esqueceu de um pequeno detalhe que é o seguinte, ó. Por padrão, quando a gente faz essa sintaxe aqui de colocar um embaixo do outro, ele tem uma propriedade do React que chama children. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui no nosso contexto? Ó, eu só estou instanciando o meu provider, nada mais. Eu vou ter que falar aqui para ele liberar o children, né? Então, renderizar as variáveis não, os componentes que estão abaixo desse provider. Olha que legal. Passando o children para cá, minha aplicação voltou a funcionar. Belezinha? E show de bola. Agora, o que acontece? Nesse momento, a gente está, apesar da gente não estar vendo, a gente está disponibilizando esse use state aqui, que é os favoritos, para toda a nossa aplicação. Em qualquer lugar a gente consegue consumir esses favoritos. E como que a gente faz isso? Muito simples. Vamos abrir a nossa Pokédex Details aqui. Melhor ainda, só para a gente brincar, tá? Aqui depois da AppBar, depois desse container aqui, eu vou colocar um códigozinho mocado aqui mesmo para a gente ver. E eu vou mostrar isso daqui em funcionamento para vocês, tá bom? Então, olha que legal. Eu vou fazer o seguinte, ó. Tem a sintaxe que a gente pode usar, que é a do useContext. Então, a gente vai fazer a desestruturação aqui e passar um useContext aqui dentro, importando do próprio React. Ó, ele já importou aqui de dentro, ó, tá vendo? E aqui no contexto a gente passa qual contexto que a gente está usando, que no caso é o favorite context. Por isso que eu falei para vocês que eles são amarrados, né? São um casal. Quando eu uso provider, obrigatoriamente eu preciso utilizar o container também, tá bom? A gente sempre tem que estar com os dois ali. Se alguma coisa não está funcionando, provavelmente a gente esqueceu ou um ou o outro. Ele não está importando. Deixa eu ver aqui, ó. Esqueci de colocar um export. Tem sempre que ter os nossos exports, tá? Vamos ver se agora ele vai reconhecer. Já reconheceu. Faz um import aí para mim.
Olha que legal, a partir do momento que eu importei, o que eu vou ter acesso aqui? Ó, os meus favorites e o meu set favorites. Então eu vou ter acesso a esse use state aqui na minha Pokédex. E aqui o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou colocar uma funçãozinha de debug, que é o json.stringify, passando para ele o meu favorites undefined 2. Só para ele ficar formatado bonitinho aqui pra gente. Olha que legal. Tá um array vazio. Por quê? Porque eu não tenho ainda pokémons salvos na meu array de favoritos. Mas olha o que vai acontecer, que legal. A gente tem o set favoritos aqui também. Então a gente pode criar uma funçãozinha chamada add Pokémon to favorite, certo? E essa funçãozinha, o que ela vai fazer? Ó? Toda vez que eu tiver um Pokémon novo, no caso eu vou querer receber aqui um Pokémon do tipo Pokémon Detail para cá, vai lá Copilot, faz seu trampo aí. Olha que legal. Ele vai desestruturar o array atual, ou seja, ele vai pegar tudo que está lá e jogar e colocar na última posição desse array o nosso último Pokémon salvo. Se eu quisesse colocar ele em primeiro, era só inverter essa ordem. Isso daqui é um atalho bem legal para a gente trabalhar com adicionar coisas do nosso array. Beleza? Então, olha que bacana. Quando eu clicar aqui, ó, melhor ainda, quando eu clicar no meu favorito, que é esse icon button aqui, não, aqui é da app bar. Eu vou ter que pegar o do card container, que está aqui no Pokédex. Opa, pera aí. Primeira coisa que a gente percebeu, eu tô no nível de Pokédex que tem todos os Pokémons. E eu tô querendo fazer uma função de adicionar os favoritos. Só que o meu use state ele está declarado aqui. E agora, o que a gente faz? Muito simples. Com o use context não temos problema nenhum. Posso simplesmente deixar os favoritos aqui e abrir a minha Pokédex card aqui dentro. Olha que legal. Então, toda vez que eu coloquei para cá, vamos só fazer o use context aqui também. Fazer o import do meu favorite context. Favorite context, importar ele para cá. E vamos desestruturar esse carinha aqui e fazer esse import aqui da própria biblioteca do React. Então, add all missing importings. E aqui a gente vai dar o set favorites, que é exatamente o que eu preciso. Eu vou precisar do favorites também. Então, olha que legal. Estou dentro da minha Pokédex Card e também eu estou conseguindo consumir os detalhes, a consumir aquele estado que agora está disponível globalmente para mim. Então o que acontece? Ó? Toda vez que eu clicar no meu botão de favorito, que é esse icon button aqui, vou chamar a minha função de onClick e vou passar essa função para cá. Como a gente já está com o Pokémon aqui no âmbito desse carinha, olha que legal, não preciso nem passar isso daqui. O nosso código fica bem mais clean. Isso daqui já é o suficiente para nós. Então o que deve acontecer agora? Estou utilizando a meu use state que está disponível no contexto em dois lugares diferentes, tanto na Pokédex Card quanto na Pokédex, que são lugares totalmente apartados. E quando eu clicar nesse favorito aqui, ele deve aparecer aqui para mim. Então vamos ver aqui, ó. Opa, aqui a gente vai ter um grande probleminha que esse clique ele está no card inteiro. Vou só trocar esse clique aqui para nós e vou colocar ele dentro da foto. Tá bom? Só para a gente não ter problemas aqui de cliques indevidos. Olha que legal! Já mexeu no nosso array aqui. Só que o nosso array aqui ele é muito grande, né? Então vamos só para a gente conseguir ver o que está acontecendo. Vou fazer um negocinho aqui, ó. .map. E eu vou pegar aqui o detail e vou fazer o seguinte. Isso aqui é só para a gente visualizar, tá? Detail.name, beleza. Só para a gente mostrar os nomes dos pokémons que estão no nosso array, ó. Bulbasauro ele já foi adicionado nos nossos favoritos. Agora o Ivysaur, olha que legal. Se eu clicar aqui, na hora ele já cai ali no nosso array de favoritos. Olha que bacana. E para mostrar para vocês que a gente pode utilizar isso na aplicação inteira, ó, se eu quiser consumir da app bar aqui e mostrar a quantidade de favoritos que eu tenho, eu também consigo. A gente já vai fazer isso na sequência. Só que aqui eu acho que seria legal mostrar um coraçãozinho vermelhinho, né, se eu tiver favoritado, ou um coraçãozinho cinza se não tiver favoritado. Se tiver favoritado, eu quero desfavoritar, e se não tiver favoritado, eu quero favoritar. Então vamos criar uma outra funçãozinha aqui dentro, chamado const remove Pokémon from favorites, certo?
Do mesmo jeito aqui que a gente tem o adicionar, tem aqui também. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou pegar o meu array de favoritos e vou passar um filtro. Eu vou falar assim, ó, você só vai manter esse filtro os pokémons que forem diferentes dos nomes que estão setados. Aqui ele está dando um conflito de nome. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar de internal, vou chamar só de poke, só para a gente evitar conflito de nome, tá? Aí, beleza. Agora parou de dar pau, porque ele estava conflitando esse com esse daqui. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui nesse caso? Ó? Nós vamos pegar e nós temos que fazer um ternáriozinho aqui. Ó, então, eu vou abrir minha função e vou fazer o seguinte. Eu vou precisar saber se esse componente, se esse Pokémon ainda está nos favoritos. Primeiramente, se ele é um Pokémon favorito ou não. Então, vamos criar uma outra const aqui chamado isFavorite. Então, basicamente, essa função aqui ele vai percorrer o array e vai procurar. Ele vai ver se o nome do Pokémon ele está dentro daquele array. Se tiver, significa que ele é um Pokémon favorito. Se não tiver, significa que ele não é. Agora, com esse booleano aqui, o que a gente consegue fazer? Um ternário. Se ele for favorito, o que eu vou fazer? Eu vou remover do nosso array. Então, é a função de remove Pokémon from favorites. Se ele não for favorito, é o add Pokémon to favorite. E aqui a gente pode até colocar uma funçãozinha uma parâmetrozinha aqui de color. Deixa eu ver o que ele recebe aqui, ó. Ó, ele recebe error e success. Eu sei que não é o mais adequado, mas só pra gente brincar, o que a gente vai fazer, ó. Aqui nós vamos ter que fazer isso aqui também, ó. Pera aí. Aqui a gente tem que colocar as funçõezinhas normais. E beleza. Acho que ali só tá um delayzinho aqui para atualizar. Deixa eu ver. Se o Pokémon for favorito, aqui tá booleano, executa essa função. Se não, executa essa função. Ah, tá. Eu coloquei 2 pontos de interrogação. Quando a gente usa ternário é um ponto de interrogação, depois um exclamação. Exclamação não, 2 pontos. E aqui o que eu vou fazer, ó? Ele é favorito? Se ele for favorito, a minha cor vai ser uma. Se ele não for, a minha cor vai ser outra. Então, se ele for favorito, a minha cor vai ser sucesso. Se ele não for favorito, a minha cor vai ser error. Vamos ver aqui se deu certo. Então, ó, atualizou. Olha que legal. O Bulbasauro tá verde, o Ivysauro tá verde, o Venossauro tá vermelho. Por quê? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar o error, porque o error é vermelho, né? Vai fazer mais sentido aqui pro coração, para esse caso aqui. E esse daqui vai ficar com o... Vamos chamar ele de disabled, pode ser. Acho que vai ficar um cinza bem fraquinho. Aí, ó. Belezinha. Bulbasauro tá favoritado, Ivysauro tá favoritado, Venossauro não. Se eu clicar no Venossauro, pá, favoritou aqui, adicionou no array. Se eu clicar aqui no Bulbasauro, removeu do array, perdeu o favorito. Olha que legal. Show de bola. Meu, isso aqui já está funcionando balinha. Agora, o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar essa hype bar aqui em cima e vamos colocar ela para mostrar a quantidade de Pokémon favoritos que a gente tem. Então, vamos pegar aqui a nossa Pokédex, abrir a app bar, que ela já está aqui. E aqui a gente tem o icon button. Olhando na documentaçãozinha aqui rapidinho, tem um carinha que, se eu não me engano, eu acho que ele chama Badge. Deixa eu ver aqui. Badge. Não tá funcionando esses carinhas aqui, ó. Espera aí que eu já decoro o nome aqui. Olha que legal. Tem esse componente aqui chamado Badge. E a gente pode envolver qualquer outro componente com esse badge e mostrar um número dentro dele. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos pegar esse badge aqui e fazer o seguinte. Ó. Vou colocar essa linha aqui em volta do meu icon button. Vou providenciar o import dele antes, né? Sempre importante a gente nunca esquecer disso. O que ele não está importando? Importa aí, filho. Deixa eu passar o mouse aqui. Beleza. Ó. Vamos importar do MIUI Material e a gente vai colocar a sintaxe aqui e jogar ele aqui depois do icon button aqui embaixo. Show de bola. Agora, teoricamente, é para aparecer o númerozinho 4 aqui, ó. Ele está da mesma cor. Vamos colocar ele da cor secundária aqui também para dar uma tonalidade diferente à nossa app bar, que ele vai ficar roxinho.
Olha que legal, ficou roxinho, só não ficou muito bem posicionado, né? Vamos... Opa! Fiz cagadinha aqui. Vamos tentar fazer o seguinte, ó. Vamos tentar colocar ele em volta do favorito aqui em cima. E ver se fica melhor. Acho que sim. Ah, agora ficou bom, hein? Então, basicamente, esse badge aqui, ele tem a quantidade de... Ele mostra o número que a gente quiser, né? Nesse caso aqui, olha que legal, a gente já está consumindo um array de favoritos aqui também. Então, a gente pode criar uma constante chamada de favorites count. E simplesmente a gente faz um favorites.length colocando mais um. Por que mais um? Ah, não. Mais um nesse caso não precisa. É só o ponto length mesmo. Então, aqui no nosso badge count, a gente vai colocar o favorites count. Ó, teoricamente é para colocar 2 aqui agora, ó, porque a gente tem 2 Pokémon selecionados. Olha que bacana. Se eu não tiver nenhum, se eu tirar o Ivysauro e o Venossauro, olha que legal. Nesse caso ele nem sumiu, ele sumiu, eu nem sabia que ele fazia isso, deve ser coisa nova da versão. Mas se eu clicar aqui, ó, ele adiciona 1, se eu clicar aqui ele remove. Olha que legal. Então, conforme eu for adicionando os Pokémons, ó, o númerozinho vai subindo toda hora. Muito show de bola. E pra gente finalizar essa aula que já tá ficando bem grande, o que a gente vai fazer, ó? Vamos arrancar esses caras daqui que a gente está usando só pra gente ter um exemplo do que está acontecendo para mostrar para vocês. E vamos colocar isso daqui lá na nossa página de favoritos. Para facilitar a nossa vida, eu vou copiar tudo isso aqui e vou colocar lá naquela tela. Só vou tirar o que não precisa, tá? Então eu vou vir aqui nessa página de Pokédex, trocar todos os nomes de... Na verdade, eu vou trocar todos os nomes de Pokédex para Favorite Screen. Ele trocou aqui também, esse daqui era o único que ele não deveria. Vamos chamar aqui de Pokémon Card de novo e aqui de Pokémon Card, só para arrumar. Aqui ele não vai encontrar porque eu vou ter que atualizar essa import, mas não tem problema. Então aqui só para a gente facilitar a vida, eu vou tirar o que a gente não precisa. Deixa esse Use History aí, eu não vou precisar fazer queries nenhuma, nem ter a computação de favoritos por enquanto. Isso daqui eu vou deixar, aqui vai ser o Favorite Screen mesmo. E esse carinha aqui eu não vou precisar, que é a nossa app bar. Tá, então tchau, fora. Sai fora. Aqui nessa tela a gente pode fazer o seguinte. Vou tirar esse carinha aqui também. Vou tirar tudo isso daqui e vou deixar só esses carinhas aqui, que é o nosso grid para fazer o ponto map. Então, vou copiar esse carinha aqui, Ctrl X, e colocar aqui embaixo, aqui dentro. Vamos ver se está faltando alguma coisa. Acho que está faltando o import do Pokémon. Aqui também, né? Pokémon Card. Acho que é Pokédex Card, né? Deixa eu ver. Pokédex Card. Isso aí. Vou fazer esse import para cá. E beleza. Acho que agora foi, né? Tem mais um erro aqui? Tá. Eu não tenho data. Beleza. Mas olha o que a gente vai fazer, ó. Dentro da tela de favoritos, a gente ainda vai ter acesso ao nosso contexto, que é em outra tela. Então, a gente vai simplesmente fazer o seguinte, ó. Favorites. Já é um array de Pokémon Details, né? Vamos só trocar para cá. E, teoricamente, isso daqui deve funcionar. Vamos ver se ele tá... Beleza? Foi? Então, o que vai fazer? Ó, vou clicar na minha telinha para a gente ir lá para os favoritos. Ó, cair na minha tela de Favorite Screens. E aqui só vai mostrar os meus Pokémons favoritos. E olha que legal, se eu remover um Pokémon daqui de dentro, olha o que vai acontecer. Ele já some na hora dessa tela. Aqui eu cliquei para abrir o Pokémon que eu cliquei na foto dele sem querer. Mas olha que bacana. Vocês estão vendo como que as coisas estão compartilhadas de forma extremamente fácil? E só para a gente não se alongar, falta uma coisinha só. Quando eu abrir o meu Pokémon, eu quero que apareça aqui dentro se ele é um Pokémon favorito ou não, para eu poder adicionar ele. Então vamos lá na nossa Pokédex, só para a gente aproveitar o nosso código aqui. Vou copiar essa box. Vou abrir a meu Pokémon Details.tsx. Vou vir aqui na nossa App Bar, depois da nossa Toolbar, colocar esse código aqui que a gente já fez anteriormente. E fazer os imports que precisam. Enquanto ele está carregando ali, eu vou pegar esse meu Use Context, desestruturar ele aqui e importar novamente o meu Favorite Context. Olha que legal.
Esse cara aqui, ó. Vamos ver. Aqui eu vou precisar dos meus favoritos. Favorites. E do meu set favorites aqui também. Eu não vou precisar dessa badge nessa tela, né? Vai ser desnecessário. E aqui, eu, em vez de chamar o push, eu vou chamar a função de... Na verdade, não vou chamar a função de nada. Esse cara aqui, na real, ele não vai precisar... vamos manter ele aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Eu vou poder desfavoritar ou favoritar um Pokémon dentro da tela de Pokémon Details. Então, o que a gente vai fazer? Vamos copiar aqui, ó, Update Import. Vim aqui dentro de... Vamos pegar o que a gente já fez anteriormente, que estava lá na tela de Pokédex Card. Vamos copiar todo o nosso código que a gente utilizou aqui, abrir a Pokémon Details, colar ele aqui. E beleza, esse handle click eu não vou precisar. Então, mesma coisinha de antes. No meu ícone de favoritos, vou até pegar o do meu Pokémon Pokédex Card, na real. E aqui eu vou copiar exatamente o mesmo Icon Button que a gente tinha cá. E vou substituir esse Icon Button daqui por esse aqui. Beleza? Faltou alguma coisa? Aqui ele vai faltar o Pokémon. Que a gente está na tela de Pokémon Details, eles têm somente um nome. Então aqui que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Só para não quebrar a retrocompatibilidade. A gente vai jogar esses carinhas aqui para baixo. E aqui ele tem um Select Pokémon Details, que é do tipo Pokémon Detail Undefined, estão vendo? Então a gente vai trocar aqui, ó. Que esse cara aqui, onde for Pokémon, eu vou trocar para cá e para cá. Vamos ver se ele quebrou em mais alguma coisa. Ele está falando que não pode ser Undefined, né? Então o que eu vou fazer? Ó? Se eu não tiver um Pokémon selecionado, já nem continua aqui para mim, ó. Já dá um return e para essa função aqui onde a gente está. Provavelmente eu vou ter que fazer isso aqui para todos esses carinhas. E esse aqui a gente faz assim. Vamos ver se é o suficiente. Aparentemente sim, só tá meio lerdinho meu VS Code aqui, ó, mas apareceu o meu coraçãozinho aqui em cima. Esse Pokémon aqui é o Bulbasaur, a gente tá com ele favoritado. Se eu clicar aqui, ó, favoritou. Então se a gente voltar para cá, ó, o Bulbasaur ele tá no meu favorite screen. E se a gente voltar para cá, o Bulbasaur tá aqui também. Se eu favoritar o Ivysauro, aqui trocou para 2. Aqui trocou para 2, abri meu Ivysauro. Está carregando meus dados, mas aqui apareceu favoritado também. Se eu vim para cá, abrir minha tela de favoritos, o Ivysauro está aqui. Se eu desfavoritar ele, ele já some na hora. E desfavoritou aqui, se eu clicar aqui, desfavoritou. Então olha que legal, a gente conseguiu criar um estado global de Pokémons favoritos utilizando o Use Context de uma sintaxe extremamente simples. E agora um último spoiler, né? Se vocês perceberam bem, a gente literalmente copiou código, né? Eu copiei código de cá, copiei código de lá. Isso aqui não é uma prática legal da gente fazer, tá? Então na próxima aula, fica o spoiler, nós vamos refatorar e vamos utilizar uma estratégia utilizando uma hooks customizada nossa, o Use Context, para fazer a gerência disso daqui que fica de um modo muito bom. Vocês vão gostar muito. Eu prometo para vocês que vai ser uma aula muito top, que vai contribuir demais aí no aprendizado de vocês em React e vai subir você para o próximo nível. Belezinha? Então fica aí ligado, se inscreve no canal e fique atento. Beleza?